A graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais um momento na leitura da palavra do Senhor Jesus, aonde estamos, aleluia, lendo o primeiro livro dos reis de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos estar lendo, aleluia, os capítulos 3, 4 e 5 de 1 Reis e Lucas capítulo 20. Aleluia, do versículo 1 ao versículo 26. Iniciamos a nossa leitura. Salomão pede sabedoria a Deus. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta de Jerusalém. Ainda não havia sido construído um templo para Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifício, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor, seu Deus, apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" E ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom e fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dai-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riqueza ou a morte dos seus inimigos, eu darei a você o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honra, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca da aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifício que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Salomão julga um caso difícil. Certo dia, 2 prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão. E uma disse: "Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz ao menino. Somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia. Pegou meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho.
Mas a outra mulher disse: Não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: Não é não. A criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mando buscar uma espada. E quando trouxeram, disse: Cortem a criança viva pelo meio e dê a metade para cada uma destas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: Por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue a esta mulher. Mas a outra disse: Pode cortar em 2 pedaços, assim ele não será nem meu e nem seu. Aí Salomão disse: Não mate a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Capítulo 4 de 1 Reis. Louvado seja Deus. Os funcionários de Salomão. Salomão foi rei de todo o povo de Israel, e os seus altos funcionários foram estes: sacerdote Azarias, filho de Zadok, escrivãs Eliofere e Aías, filho de Zissa, conselheiros do rei, Josafá, filho de Aliúde, comandante do exército, Benaías, filho de Joiada, sacerdotes Zadok e Abiatar, chefe dos administradores do distrito, Azarias, filho de Natã, conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabude, filho de Natã, encarregado dos serviços do palácio, Aiazar, encarregado dos trabalhadores forçados, Aidorão, filho de Ábida. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimento dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha o dever de fazer isso durante 1 mês do ano. São estes os nomes desses 12 administradores dos seus distritos: Beongum, a região montanhosa de Efraim; Ben-Degué, a cidade de Masa; Salabaim, Bet-Semer, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, das cidades de Arote e Socó, e todo o território de Éfer; Ben-Hadad, que era casado com Tafla, filha de Salomão, e toda a região de Dor; Baná, filho de Aliúde, das cidades de Tanak, Megido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Satã, ao sul da cidade de Jeruel, até as cidades de Abel-Meloá e Jocomeã; Be-Jebé, a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade, que pertencia ao grupo de famílias de Jair, descendente de Manassés, e a região de Agobe, em Baçã, onde havia a todos 70 cidades grandes cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portão. Aianadab, filho de Idô, do distrito de Manaim; Iamás, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, no território de Naphtali; Baná, filho de Uzai, a região de Azé e a cidade de Bealote; Josafá, filho de Barua, do território de Isacar; Simiei, filho de Elá, no território de Benjamim; Gebé, filho de Uri, da região de Gileade, que havia sido governado por Seom, o rei dos amorreus, e por Ojo, o rei de Baçã. No território de Judá também havia um administrador. A prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam e bebiam e eram muito felizes. No reino de Salomão fazia parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos Filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam imposto a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida.
Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo, 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, couços e ave doméstica. Aleluia. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tissa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste de Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança e deu uma ponta do país a outra. Cada família tinha os seus pés de uva e de figo. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, fornecia os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia uma parte de servada de palha, onde era necessária para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e conhecimento tão grande que não podia ser medido. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Erazita, e do que Enã, Gaol de Dada, filhos de Maom. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Salomão prepara a construção do templo. Capítulo 5. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: você sabe que Davi, meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras, e eu não tenho inimigo, e não há perigo de ataque. Deus prometeu o seguinte a Davi, meu pai: o seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus proprietários trabalharão junto com o seu, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Hirão ficou muito contente e disse: louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria, para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros, os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbano até o mar e farão jangada com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. Eu gostaria que você oferecesse alimentação para os meus operários. E assim Hirão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu.
E cada ano Salomão forneceu a Hirão 2.000 toneladas de trigo e 400 mil litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Hirão e Salomão. Eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados e pôs Adomirão como chefe dele. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens a fim de cortar pedras, aleluia, e 70.000 homens para carregá-la. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir os trabalhos dele. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Hirão e alguns dos homens da cidade de Bilos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. Essa foi a nossa leitura nos capítulos, aleluia, de 1 Reis. Vamos para Lucas, capítulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 20, aleluia, do versículo 1 ao versículo 26. Lucas 20, aleluia, do versículo 1 ao versículo 26. A autoridade de Jesus. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós, com que autoridade vocês fazem estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam. Quem deu autoridade a João Batista para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, essa multidão vai nos apredejar, pois eles achavam que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João Batista. Jesus disse: pois então eu também não digo com que autoridade faça essas coisas. Os lavradores mau. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uva, arrendou-se para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora muito tempo. Quando chegou perto da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele depois, aleluia, depois o trataram de modo vergonhoso e mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, o que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação aos outros lavradores? Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaço. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. A pergunta sobre os impostos. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado esta parábola.
e queria prendê-lo ali mesmo, porém tinha medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pegaram alguns homens para fazerem perguntas a ele, e eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes do sacerdote teriam uma desculpa para o prender e entregar na mão do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra nossa lei pagar imposto ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção dele e disse: Traga aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: Dê ao imperador o que é do imperador e dê a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados e admirados com a resposta de Jesus. Essa foi a nossa leitura, aleluia, de hoje. Que o Senhor possa te abençoar, aleluia, através da poderosa palavra dele. Compartilhe, aleluia, essa leitura com aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe.